Olá a todos, tudo bem com todos? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou um trabalhador da casa do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, né? Para quem me conhece, estou aqui novamente para fazer um vídeo. Na verdade, esse vídeo eu vou tentar estender para mais de um vídeo, porque a gente vai falar um pouco sobre a Gênese, que é um livro bem complexo, mas bem esclarecedor, né? Antes de mais nada, eu queria pedir a colaboração de todos, que ativem o sininho de notificação, que compartilhem os vídeos, que se inscrevam no canal, que dêem os likes, que é importante, a partir de uma determinada quantidade de inscrições, de likes, ativação do sininho, vai começar a monetarizar para casa. E a casa, para quem conhece a casa, vive só de doação, né? Então estão sendo dias difíceis para nós, né? Que não está tendo sessão, a casa não está trabalhando como todas as outras casas, igrejas, enfim, né? E então não estamos tendo doação, né? Então a gente tem a sacolinha lá na história da casa, que as pessoas contribuem, aquilo ali ajuda muito a casa, graças a Deus, é uma casa que tem sempre um público grande, né? Então acaba ajudando a casa. Então, se esse público puder assinar o canal, já se inscrever no canal já ajuda muito. Outra coisa que eu queria lembrar muito, a campanha do quilo continua lá na casa, segunda, quarta e sexta, a casa vai estar fechada, mas só chamar no portão Davi, que tem um colaborador lá para receber essa doação, segunda, quarta e sextas, de 10 da manhã às 16 horas, tem um colaborador nosso lá para receber essa doação desse alimento. Qualquer quilo é bem-vindo, um quilo é maravilhoso, dois é maravilhoso ainda, três é estupendo, 4 é magnífico, né? Esse momento mais do que nunca estamos precisando muito, 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 tá? E para quem não conhece a casa, está conhecendo a casa pelo canal do YouTube, a casa fica na rua Silva Gomes, número 29, Cascadura. Silva Gomes, 29, Cascadura. Então, rapidinho, só para eu poder falar aqui, esclarecer rapidamente essas coisas, essas obras de Kardec, para a gente até entender onde é que está localizada a Gênese, né? Kardec, ao longo de sua encarnação, ele compôs 18 livros, né? E desses 18, 5 foram tirados como Pentateuco, né? Que são 5 livros da base codificada por Kardec, o alicerce da codificação. Claro que muitos desses 18 livros foram um livro piloto para que depois viesse formar outro. Estou até com aqui dele, por exemplo, Iniciação Espírita, né? Que aí nesse livro que está composto aqui, olha, o que é o Espiritismo, é um livro dele que ele fez antes, até mesmo o livro dos Espíritos, e aqui, ó, esse aqui é interessante, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, ou seja, é um livro que ajudou ele a compor o livro dos Espíritos que foi lançado em 1857. Esse Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas foi de 1854, né? Então 3 anos depois ele lança o livro dos Espíritos. Então, com certeza essa manifestações mediúnicas ajudou ele a compor o livro, né? Então o livro é composto do livro dos Espíritos, o livro dos Médios, que é uma continuação do livro dos Espíritos, isso aqui é mais voltado para a postura do médium, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a ver com a moralidade, com a postura, né, nossa diante do mundo, diante dos desafios que o mundo nos oferece, né, o Céu e o Inferno, que é um livro espetacular, aconselho a todos a darem uma olhada, né, e por último a Gênesis, mas a Gênesis é bem sugestiva, apesar de ter o nome, de ser a última, ela tem o nome da Gênesis, e assim como a Gênesis lá do Antigo Testamento, que vem mostrando aquela árvore genealógica, que não vem mostrando a árvore genealógica, que é um livro basicamente científico, ele pega o mesmo nome, adota o mesmo nome de lá da Gênesis do Antigo Testamento, mas aqui ele é um livro basicamente científico, ele vem falando macro, ele vem falando de explicações científicas para poder comprovar o divino. Então, através de explicações da ciência, nada, como é que eu vou dizer, tendencioso. Muito pelo contrário, ele pega basicamente as explicações da ciência, né? E aí ele explica o divino. Então, esse é esplendoroso, por isso a Gênesis, né? Então, assim, o primeiro capítulo eu nem vou dar, porque o primeiro capítulo são as revelações da caracteres da revelação divina, né? E aí, só para a gente ter uma noção, aqui ele começa o livro falando assim, ele começa fazendo uma pergunta que ele fala assim, pode-se considerar o Espiritismo uma revelação? Se o título do capítulo é Caractere da Revelação Espírita, então é uma revelação, né? Ele fala aqui, por exemplo, nesse capítulo 1 sobre é, é, a doutrina, né, ser a terceira revelação, né, sendo a primeira Moisés, com os 10 mandamentos, Cristo, quando pegou esses 10 mandamentos né, comprimiu ele, né, ou melhor,
melhorou ele, botou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a terceira revelação que veio na forma de uma doutrina, não veio na forma de uma pessoa, né, como algumas pessoas acreditam, ou tem professam essa ideia, né, e acreditam nessa ideia, que ele vai vir personificado, como veio Cristo Jesus, assim também vai vir esse Consolador prometido pelo próprio Cristo, né, quando na verdade para a gente é a doutrina codificada por Kardec. Então, como eu falei, ele vem falando dessa questão de ser a terceira revelação. E tem um outro item aqui que eu achei interessante abordar, que é no finalzinho, que até o item 58, já chegando no final do primeiro capítulo, antes de entrar no segundo, que é sobre Deus, é o que a gente vai falar, nossa proposta sobre essa, né? Esse vídeo vai se encerrar sobre isso, só sobre comentários sobre esse primeiro capítulo, para no segundo vídeo a gente começar a falar sobre essa questão de Deus. E fala assim, ó, mas não são apenas os espíritos superiores que se manifestam, também são também espíritos de todas as ordens, e isso era necessário para nos iniciar no verdadeiro caráter do mundo espiritual, mostrando-no sob todas as suas faces. Com isso, as revelações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas e a conexão é mais evidente. Vejamos mais claramente de onde viemos, para onde iremos, ou seja, ele vai falando aqui, ó, vemos mais claramente de onde viemos, para onde vamos. Tal é o objetivo essencial das comunicações. Todos os espíritos, a qualquer grau que tenham chegado, olha só que interessante, todos os espíritos, a qualquer grau que tenham chegado, nos ensinam, pois alguma coisa. Mas, como são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom e de mal, e de tirar o proveito que seus ensinamentos comportam. Ora, todo quaisquer que sejam, pode nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que sem eles não saberíamos. Inclusive aqueles espíritos que a gente chama de, às vezes, sem sentido de superioridade, muitas vezes acaba tendo esse cunho, irmãozinho, né? Mas aquele espírito, às vezes, sofredor, às vezes ele chega e nos ensina uma lição que a gente, né, sem estado de sofrimento, a gente não está aprendendo, né? Então, qualquer espírito que chega no grau que ele chega, ele tem sempre algo a nos ensinar, sempre, não importa que ele possa parecer que está num grau inferior ao nosso, ou talvez até esteja, sim, mas talvez tenha uma vivência em determinada situação que nós não temos ainda, então ele tem algo a acrescentar para nós, então é importante que seja tudo relevado. Agora também cabe a nós termos o discernimento, esse discernimento ele é lapidado, né, mais ou menos como se fosse, vamos fazer uma comparação, né, a vida é uma pedra de amolar, ou ela nos lapida, ou ela nos desgasta, né, vai depender da têmpera de como nós somos feitos, o aço que nós somos temperado, né? Então, se dependendo do aço que nós somos temperado, a gente vai ser lapidado, vamos ser desgastado. Assim também é o conhecimento. Quanto mais a gente vai buscando conhecimento, a gente vai acabando, vai deixando de ser desgastado e vai passando a ser lapidado. Então ele vem falando que às vezes a gente ignora determinados espíritos que chegam até nós, para que não venhamos ignorá-los, né? Que a gente dê essa atenção. Aí eu estou falando mais com um trabalhador, que lida mais com o espírito, essa coisa toda, né? Mas é só para a gente ter uma noção mais desse macro desse primeiro capítulo, né? Mas isso é interessante, né? Quando ele fala isso, exatamente, ó, não são só os espíritos superiores que se manifestam, são também espíritos de todas as ordens, e isso era necessário para iniciar o verdadeiro caráter do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é só de espírito elevado, mas também tem de espírito inferior, né? E aí ele vem dando essa informação. Todos os espíritos, a qualquer grau que tenham chegado, nos ensinam, pois alguma coisa, mas como são mais ou menos esclarecidos, cabe a nós discernir o que há neles de bom ou de mal. Cabe a nós tirar nossa conclusão através também da nossa bagagem, da nossa busca de conhecimento. Tá bom, gente? Então o vídeo se encerra por aqui, tá? Depois a gente... Então se encerra